cabeça de Dona Rosemarie estava a cerca de 4 metros do corpo dela. Pessoal, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, né, com as coisas que a gente vê, escuta, né, na internet, inclusive mesmo alguns casos que às vezes deixa a gente com um pouco mais de dúvida, né? Então aconteceu mais um caso agora recente, que foi o caso de uma mulher que foi atacada, né, pelo próprio cachorro de estimação, um Rottweiler, e ele acabou arrancando a cabeça dela fora. Foi encontrada a cabeça a 4 metros de distância do corpo. Aí eu te pergunto com toda sinceridade, você acha que realmente é possível um Rottweiler arrancar a cabeça de uma pessoa, né? Então hoje a gente vai estar comentando um pouco em relação a esse caso que rolou no SBT, pelo visto foi em São Paulo, e a filha ligou, né, bastante para a mãe, mas não estava atendendo, e quando chegou lá, ela, né, infelizmente estava nessa situação. E tem entre, né, essa história no meio dela, tem também em relação um moço que morreu recente, né? E aí a gente vai olhar um pouco em relação a essa notícia para a gente estar ligando um ponto ao outro, que isso é muito importante, só para a gente tirar uma dúvida, e vou comentar com vocês uma coisa muito importante, tá bom? Olha só um pouco do que aconteceu. Um caso cercado de mistério. Uma mulher foi encontrada morta brutalmente dentro da própria casa na Grande São Paulo. Em depoimento à polícia, a filha disse que a mãe teria sido ferida fatalmente pelo cachorro de estimação da família. Mas os investigadores não estão certos sobre esta versão e o caso foi registrado como morte suspeita. Fátima Souza tem os detalhes pra gente. Olha só que interessante. Logo no início da reportagem, o repórter fala, né, que a filha falou que foi o cachorro que atacou. Não foi isso que falou? Presta bem atenção. A filha disse que a mãe teria sido ferida fatalmente pelo cachorro de estimação da família. Mas os investigadores não estão certos sobre esta versão e o caso foi registrado como morte suspeita. Com certeza, morte suspeita, né? Com certeza. Mas olha só que interessante. No início da reportagem fala que a filha falou que, né, ela foi atacada pelo cachorro. Não falou em hipótese tipo, desconfia que foi atacado pelo cachorro ou possivelmente foi o cachorro. Praticamente afirmou que foi o cachorro. Vamos olhar mais em relação à reportagem, olha só. Fátima Souza tem os detalhes pra gente. É nesta casa que o corpo de Rosemarie Pereira dos Santos foi encontrado na tarde do último sábado. No bairro Tranquilo de Mogi das Cruzes, Rosemarie morava há mais de 20 anos. No mês passado, o marido dela, Everton, que era investigador, morreu e ela passou a morar aqui, sozinha. A filha de Dona Rosemarie contou à polícia que ela estava tentando ligar para a mãe insistentemente desde a última quinta-feira, mas que a mãe não atendia ao telefone. Então, preocupada, mesmo porque a mãe já é uma pessoa idosa e morava sozinha, ela veio aqui para a casa da mãe. Quando ela abriu este portão, ela encontrou o corpo da mãe, já decapitado, logo aqui, na entrada. A cabeça de Dona Rosemarie estava a cerca de 4 metros do corpo dela. Bem complexo, né, gente? Bem complicado isso daí, né? Tentou ligar, não atendeu, chegou lá e foi encontrado essa situação. E aí, em um pequeno trecho onde não repete, fala só apenas uma vez ali, fala sobre o marido ter, né, infelizmente aí faleceu, agora recente. E logo, né, depois, olha só o que aconteceu. E aí tem essa questão do cachorro junto. Tudo indica que não foi o cachorro. Realmente não foi. É uma coisa tão, assim, óbvia, né? Que até mesmo aí eles relataram como, né, uma morte suspeita. Então, estão investigando em relação a esse caso aí, né? As de isolamento da polícia continuam no jardim. Peritos calcularam que ela estava morta há pelo menos 2 dias. No boletim de ocorrência, a filha contou que na casa há um Rottweiler que pode ter causado a morte da idosa. Agora, nesse trecho, vocês viram falando que tem um Rottweiler que pode ter causado a morte da idosa. Pode. Lá no início fala que foi o Rottweiler. Não usa a palavra pode, ou possivelmente, ou algo do tipo, né? Ou suspeita, praticamente foi uma afirmação. E quem aí ficou em dúvida foi a própria polícia, né? Com certeza vai ficar em dúvida. E aqui no restante da reportagem fala sobre essa questão aí que pode, né? Então muda muita coisa, né? Uma palavra muda, faz muita diferença na questão da reportagem. O Rottweiler que pode ter causado a morte da idosa, mas a polícia registrou o caso como morte suspeita. Aparentemente, nada foi roubado da imensa casa que não foi arrombada, mas que estava com a porta aberta. Os vizinhos não ouviram gritos e contam que o bairro é muito tranquilo. Tem calma aí, nunca deram trabalho, nunca. É bem amigos nossos. O pessoal fala que o Rottweiler é bem bravo, né?
Rottweiler? Eu ajudei ele bastante a fazer alguns serviços que enguiçou o fogão dele, né, que eu sou chaveiro. E eu ia lá sempre ajudar ele, e eu sempre tinha que prender o cachorro para ele poder passar. O delegado do caso solicitou imagens das câmeras de um vizinho que serão analisadas. A polícia agora aguarda os laudos que vão apontar se os cortes que deceparam Rosemary foram feitos pelos dentes do cachorro ou por outros objetos, como facas, canivetes, machadinhas. Se foi uma fatalidade ou se foi um crime. Pessoal, isso daí, o que vocês acham? Comenta aí, foi fatalidade ou foi um crime? O que vocês acham? Você acha que realmente foi o cachorro que fez uma coisa dessa? Né? Então aqui embaixo tem alguns comentários, vou deixar rolar aqui. Ó, pra você ver como que tá aparecendo. Aparece aqui a reportagem, descrição, vê um monte de vídeo, não aparece a questão aí dos comentários. Comentários aparece lá embaixo, ó. Tem 55 comentários. Comenta aí embaixo e também participa, beleza? Então, pessoal, no meu ver, eu acredito que não foi o cachorro que fez isso, né? Eu vejo que algumas pessoas comentaram em relação à questão de herança e tal, né? Então, isso também é muito importante, né? Teve gente que citou também o caso lá de Bacabal, né? Aí nos comentários também. Mas a gente tem que parar para pensar um pouco sobre isso sim, né? Porque se todo caso que ocorrer do tipo, eles forem jogar culpa no cachorro, aí ferrou. Tem muito caso que simplesmente acaba ali, né? E tem alguns casos que pode até aparecer marcas de mordida assim. Pode falar que realmente foi sim um animal. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque no mundo que a gente vive, as pessoas podem fazer de tudo. Inclusive mesmo, vou falar com vocês uma observação aqui. Nesse vídeo, tem aí mesmo em relação ao moço que faleceu recente. E qual que era o trabalho dele? Né? Ele era um cara que investigava. Então talvez pode ter investigado algo que deu ruim. E acabou aí no caso dela, infelizmente, né, se tornando uma vítima. E o cachorro que está ali próximo acabou levando a culpa, né? Mas é muito sem lógica um Rottweiler arrancar a cabeça de uma pessoa, né? Você acha que isso é possível? Pode ser que seja possível, mas acredito que é muito difícil de acontecer, muito difícil mesmo. Porém, como a gente vive num mundo hoje em dia que o pessoal pode fazer muita coisa bizarra, tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma marca de mordida talvez às vezes não seja marca de mordida. Aí a pessoa fala, não, deu pra ver os dentes, deu pra ver ali o formato, realmente foi de uma boca, né, e tal. Agora para e pensa comigo. Vocês já viram em relação à armadilha de urso? Armadilha de outros animais menores, né, que também funciona como armadilha de urso? Quem aí já viu uma armadilha de urso? Até em filme. Já viu algum filme com armadilha de urso? Quando a armadilha de urso ela desarma e pega a presa, qual é ali o efeito que faz? E como é a marca? É como se fosse uma mordida. E a armadilha de urso ela é tão forte que quando fecha, dependendo do animal, cepa a pata ou quebra. E fica a marca certa ali, como se fosse realmente uma mordida. Agora imagina se algumas pessoas, né, começarem a desenvolver, por exemplo, o moço até falou aqui no início, né, que eles não tinham inimigo. Aqui, ó. Então, porque eles não tinham inimigo, né? Eles são bem queridos aqui no bairro. Então a pessoa que trabalha numa área dessa, querendo ou não, eu acredito que pode sim ter alguns inimigos, né? A pessoa que trabalha na área de investigação, esse tipo de coisa, né? Então acredito que sim, ali no bairro talvez não tenha inimigos, mas pode ter em outro lugar, né? É bem complicado isso daí. E em questão mesmo aí da armadilha de urso, né? Já pensou se o pessoal desenvolve uma armadilha de urso, porém ali ela é aperfeiçoada para aparecer como dente de animal. Então ele pode ajustar ali, né? E até mesmo simular que foi um cachorro, né? Hoje em dia as pessoas elas podem fazer muitas coisas. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado mesmo, porque isso pode virar uma nova moda, né? Uma nova modalidade aí no Brasil de estar ocultando algumas coisas, né? Então um fato ocorreu de uma forma e às vezes pode ser mascarado para parecer que foi de outra forma. Uma armadilha de urso, por exemplo, usando ali na onde que prende como se fosse dente de cachorro ou algo do tipo, até mesmo
né, dopa o animal, por exemplo, vai lá, tira o molde da boca do animal e faz a estrutura, depois chega ali, desarma numa pessoa, vai ficar parecendo que realmente foi o cachorro que mordeu, porque a carga dentária vai bater certinha, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque o cachorro ser capaz de arrancar a cabeça de uma pessoa, de um ser humano, eu acho isso praticamente impossível. Mas e aí? Comente por gentileza. Você acha que isso realmente foi um ataque de cachorro ou realmente foi uma outra situação? Comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Se inscreva no canal, deixa um like e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.